Estamos então gravando esta que é a nossa última aula, né, da nossa matéria de Bibliologia 1, curso básico em Teologia, terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Repito, esta é a última, sexta aula da matéria Bibliologia 1, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Vamos orar ao Senhor e nos apresentar a Ele pedindo a sua bênção no transcurso desta aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, te agradecemos, te louvamos, levantamos bem alto o teu poderoso nome e pedimos que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Guia-nos, orienta-nos, fala conosco, Senhor, através desta última aula, também ilumina as mentes dos teus filhos que estarão rememorando, relembrando do que estudaram para aplicarem-se nas suas avaliações, nas suas provas. Muito obrigado. Espírito Santo continua nos guiando, nos falando, nos ministrando, nos orientando em tudo. Louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção sobre aqueles que já estão presentes, sobre aqueles que estarão ausentes neste dia. Possas tu ter deles misericórdia, ajudá-los nas suas lutas, dificuldades e problemas. Oramos agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Está ali o nosso estimado irmão Wallison Breno. Isso é nome de príncipe. De repente ele tem uma herança aí guardada em algum lugar, mas ninguém vai atrás dessa herança não, é só ele. Essa herança é só do Wallison Breno e de ninguém mais. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos, deixa eu dar aqui alguns 2 ou 3 pequenos rápidos avisos. Próxima aula, permitindo nosso Deus, será o dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Temos a expectativa de termos 2 novas alunas, né, da área de Boston. Então, provavelmente, se tudo se confirmar de hoje até quinta-feira, teremos 2 novas alunas. Uma outra irmã, né, Vanderleia, a segunda Vanderleia, uma Vanderleia, lá da cidade de Abington, e a nossa irmã Deli, que também é da cidade de Pembroke, ali nas cercanias da parte sul de Massachusetts. Então, provavelmente, repito, teremos 2 novos alunos. A próxima matéria será os evangelhos. Repito, a próxima matéria será os evangelhos. Estaremos estudando a estrutura dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou tendo algumas... Alguém entrou com o som. É o Ricardo, por alguma razão, o áudio do irmão Ricardo causa um pouquinho de estereofonia, mas tudo bem. Ele já entendeu o mistério, já abafou o som. Então, nossa matéria nova será a partir da próxima terça-feira, os evangelhos. Mas eu estou tendo um problema, não vou entrar em detalhes, mas eu estou me justificando aqui com os irmãos. Um problema de natureza interna que está me dificultando o envio das apostilas para vocês. Deveria acontecer no dia de amanhã, mas eu estou tendo, sinceramente, um probleminha bem curioso, que se eu não conseguir resolvê-lo amanhã até as 2 da tarde, eu ficarei de mãos e pés amarrados, não conseguirei enviar. Na quinta piorou ainda, né? Sexta-feira eu estou viajando cedo para Hartford, porque eu tenho a aula do núcleo presencial em Danbury, então na sexta eu já não tenho condições de enviar. Então eu faria de tudo para tentar enviar amanhã, resolvendo uma questãozinha interna aqui da nossa escola. Infelizmente, se eu não conseguir, então vocês já vão me compreender o problema, correto? E isso vai afetar a turma das terças e das quintas, que também a turma da quinta vai começar uma nova matéria ao mesmo tempo na próxima quinta. Então, desde já me desculpo, eu estou batalhando muito, estamos tendo uma pequena batalha espiritual normal, né? Temos batalhas espirituais, mas ela aumentou um pouquinho e está
nos amarrando em algumas coisinhas bem, bem sutis, tá? E nos atrapalhando um pouco até no movimento saudável da nossa escola. Peço que você, quando esteja orando por nós, pela escola, reforce as suas orações, por favor, porque isso aqui é batalha, irmãos. Eu acredito que também para você é também batalha espiritual, tenho certeza. É muita batalha que cada um aqui, claro, ninguém aqui está para ficar contando as suas batalhas, porque o tempo não permite. Não teremos que fazer um culto das batalhas. Só testemunho de lutas e tribulações, mas as lutas e tribulações nós confidenciamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele está aqui disposto para nos ajudar. Então eu vou fazer de tudo, irmão. Se eu não conseguir resolver esse probleminha interno até amanhã às 2 da tarde, eu vou então já enviar uma mensagem de texto avisando da dificuldade, né, que vai alcançar a turma das terças e das quintas. Então, temporariamente, eu estaria enviando o PDF. Aí na próxima aula vocês trabalhariam com PDF. Aí acredito que em uma semana, como muito, eu já regularizaria o problema. E aí na aula do dia 11, todos já terão, se Deus quiser, as suas apostilas encadernadas. Todos compreenderam, gente, a minha abordagem? Todos compreenderam? Quero ter certeza? Isso. Eu vou fazer todo o esforço possível para resolver essa questãozinha, né? Até vou dormir até um pouco mais tarde hoje para eu ganhar o máximo de tempo para até amanhã às 2 da tarde eu resolver. Se eu não resolver, já mando uma mensagem de texto avisando a vocês que ficou complicado demais. E eu dou essa satisfação a vocês porque eu não gosto de faltar com o meu compromisso com cada um de vocês, certo? A nossa prova será uma prova pequena, já vou adiantar, 6 questões, 6 questões, seis. A princípio planejei 12, mas Deus falou no meu coração, ó, tem alguns aí que estão bem apertadinhos. Então eu trabalhei com 6 questões. Se você estudou aquelas 40, você vai ver daquelas 46 questões apenas. Muito bem, se eu me esqueci de algo bem pertinho do finalzinho, eu volto a tocar na tecla, mas vamos à página 12 da nossa apostila. Ah, sim, agora lembrei. Primeiramente, também eu quero agradecer a você, aluno, que já fez o envio do pagamento da sua mensalidade do mês de janeiro. Eu só vou falar isso porque o aviso é geral para todos, mas se aplica a poucos. Alguns de vocês, não são todos, bem poucos, estão com a mensalidade atrasada em 2 meses. E eu quero deixar bem claro que quando a sua mensalidade atrasa, se acumula, causa dificuldades para o nosso movimento interno, porque com a sua mensalidade nós trabalhamos com compra de papel, compra de toner, envio pelo correio, está tudo embutido na sua mensalidade. No momento que o aluno atrasa um mês a sua mensalidade, cria um desequilíbrio nas nossas finanças. Eu entendo que alguns alunos têm seus problemas pessoais, suas dificuldades pessoais, entendo. Alguns me chamam, pastor, está difícil, posso acumular 2 meses. É o máximo que nós podemos suportar. Se o aluno acumular 3, já causa sérios problemas do nosso lado aqui, porque, repito, dependemos da mensalidade dos alunos para fazer funcionar normalmente o fluxo, não é, do bom desenvolvimento da aula, da estrutura da escola, porque nós dependemos da sua mensalidade para fazer a coisa funcionar. Se o aluno acumula 3 meses, isso traz Tivemos alguns alunos que, infelizmente, por A, B e C, atrasaram 3 meses, geraram enormes transtornos. Eu cheguei quase a parar 2 semanas, uma classe da semana, não seria o caso de vocês, por causa de um acúmulo de 3 alunos que chegaram a atrasar 3 meses, e eu não tive condições de continuar, porque vocês vão entender, dependemos. Então eu peço a gentileza, se você que tem 2 meses acumulados, regularize o mais rápido possível, para que não sejam gerados prejuízos e problemas para o andamento nem da escola e nem do bom desenvolvimento da nossa turma de terça-feira, né? Quando você tem um problema, se comunique conosco, a gente fica ciente, estamos orando por você, mas batalhe o máximo possível para não acumular
acima de 2 meses. Claro que você vai ter que pagar a multinha como corresponde. Todos entenderam, irmãos? Desculpa estar sendo um pouquinho chato, né? Mas isso parece que não, mas se afeta a você, afeta também muito a nós aqui do nosso lado. Página 12, obrigado pela gentileza, paciência de cada um de vocês. Página 12, vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Eu dei um saltinho aqui à frente. O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros escritos por alguns dos principais responsáveis pela igreja primitiva, em um período de aproximadamente 50 anos, que iniciou um pouco antes do ano 50 depois de Cristo e estendeu até por volta do ano 100 depois de Cristo. Não havia uma pretensão humana de se escrever o Novo Testamento, de maneira que a maioria dos apóstolos nem escreveram livro algum. Mesmo que sem coerência, a igreja estava satisfeita com o Antigo Testamento. Olha que curiosidade que poucos sabiam. Tudo iniciou com o apóstolo Paulo, respondendo perguntas dos Gálatas por volta do ano 49 depois de Cristo. Fator que inspirou Tiago também a escrever no mesmo ano aos hebreus convertidos ao evangelho, que estavam dispersos. Então a carta a Tiago, a epístola ao Tiago, ela foi escrita para quem? Para aos hebreus, aos judeus que estavam dispersos naquela ocasião. A falta de um propósito humano de escrever o Novo Testamento é tão real, de tal maneira, que tudo iniciou com cartas, que do grego é epístola. E a causa dessas evidências, as escritas dessas cartas, só se deu mesmo pelo fato da ausência do líder da respectiva igreja, ou melhor, da distância entre o povo, o seu destinatário, de seu líder ou remetente. Porque se eles estivessem lá, não havia escrita nenhuma a esse respeito, eles os respondiam e os advertiam tudo verbalmente. Olha como era curioso a forma de comunicação daquela época. Ela era mais socializável, ou seja, mais personalizada, cara a cara, frente a frente, tete a tete. Não é como hoje, né? Lamentavelmente, hoje estamos num outro extremo. A tecnologia assumiu um papel tão forte que hoje, aqui estamos, né? Esse aqui é um lado benéfico da tecnologia, né? A longa distância, estamos em tempo real, falando com várias pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? Em lugares diferentes, em países diferentes, em localizações geográficas totalmente diferentes. Esse é um lado benéfico, mas tem um lado maléfico, um lado negativo, um lado prejudicial, que as redes sociais, a tecnologia afastam as pessoas de terem o quê? Uma sociabilização, uma aproximação física destituída de calor humano. Sempre fui, sempre sou e sempre serei amante da comunicação pessoal, cara a cara, face a face, com exceções, como temos aqui, não temos como estar nos deslocando fisicamente, né? Ou ali onde está nossa irmã Flávia Pitó, que está na Flórida, ou ali para a Carolina do Norte, onde está a nossa irmã Vanderleia, ou para a região de Nagasaki ou Hartford, ou seja, ou para New Jersey, ali onde está nosso irmão Jonathan, ou para qualquer outro lugar ao mesmo tempo. Não temos essa capacidade, por isso que isso aqui ajuda demais, demais, demais. Estou batendo nessa tecla para mostrar a vocês que no tempo da redação do Novo Testamento era normal mais a comunicação verbal, pessoal ali. Mas a partir do apóstolo Paulo e do apóstolo Tiago, o Espírito Santo se aproveitou daquela ocasião para trazer o desejo, a inspiração para a redação do Novo Testamento. Olha que interessante. Continuando aqui, e nos anos finais da vida de Mateus, de João e de Pedro, eles foram aconselhados a escrever tudo que sabiam sobre o ministério terreno de Cristo, porque os mesmos eram testemunhas verídicas e que não iria durar muito tempo. Então, por providência de Deus, o corpo de obreiros da igreja que esses apóstolos pastoreavam
foi os aconselhando até que os mesmos decidiram escrever o que lembrava sobre a vida terrena de Jesus Cristo. Isso vamos estudar com muita propriedade na próxima matéria, né? Os evangelhos. Como, por exemplo, eu não sei se alguns de vocês sabiam que dos 4 evangelhos, apenas para a gente já começar a abrir um pouquinho a janela do que vai ser a próxima matéria. Dos 4 evangelhos, só dois evangelistas conheceram Jesus, caminharam com Jesus, foram chamados e escolhidos por Jesus. Quem foram eles? Dos 4, vamos lá. Se alguém aqui se arrisca. Mateus e João. Mateus e João. Só Mateus e João conheceram Jesus, foram chamados por Jesus, viram Jesus, testificaram, não é? Foram testemunhas oculares de tudo quanto Jesus fez no seu ministério. Entretanto, Marcos e Lucas não. E aí? Aonde estavam Marcos e Lucas? Se alguém tem ideia, não é necessário saber. Lucas foi discípulo de Paulo? Repita. Lucas caminhou com Paulo. Perfeito. E Marcos? Com Pedro. Irmã Vanderleia. Justo no último dia da aula de bibliologia, a senhora ganhou 75 pontinhos. Amém. Com toda a resfriadinha que a senhora está, agora a senhora vai curar rápido. Meu Deus, 75 pontinhos para a nossa irmã Vanderleia. Oh, meu Deus, eu não poderia. Vale a pena não faltar do estudo bíblico. Meu Deus, eu não posso ficar quietinho. Ó, eu quero tentar isentar 2. Ó, para animar vocês, eu vou tentar isentar 2 de vocês nos próximos 20 minutos da prova. Se responder a uma ou duas perguntas, aí só você entrou na telinha, recebeu presença e ó, PT Saudações ganhou 100, fechou tudo. Acabou. Não precisa se preocupar com mais nada. Fica ligado, hein? Fica ligado. Pelo menos 2 de vocês aí vão ser abençoados. Vão ser abençoados. Mas vamos lá. Maravilha. Parabéns, irmã Vanderlé. Deus continue iluminando, abençoando a senhora, fazendo lembrar e restaurando a senhora desse resfriadinho que é bastante chato. Então, Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Anote aí em algum lugar. Nós vamos falar sobre isso em riqueza de detalhes na próxima matéria. E Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Em outras palavras, Marcos e Lucas escreveram os evangelhos que levam seus nomes por 2 razões. Primeiro, é óbvio que eles ouviam a tradição popular, o povo falando. Então, Marcos, pelo ouvido, escrevia detalhes sobre a vida de Jesus. Primeira fonte. Segunda fonte, Marcos escrevia detalhes sobre a vida de Jesus baseado naquilo que Pedro lhe falava. Olha só. E terceira fonte, Marcos escrevia sobre o ministério de Jesus baseado em vários documentos que chegaram às suas mãos. Esses documentos, segundo a teologia, eram as chamadas fontes KLMNPIQ. Vamos estudar isso na próxima matéria. Só estou adiantando um pouquinho, né, para você entender isso. A mesma coisa aconteceu com Lucas. Lucas, já por seu lado, ouviu muito da parte do apóstolo Paulo, não é? Ouviu a tradição oral e também teve acesso às mesmas fontes catalogadas pela teologia como KLMNPIQ. Mas repito, isso aí a gente vai estudar com riqueza de detalhes já a partir da próxima matéria. Livros do Novo Testamento. São 27 livros do Novo Testamento, a saber: Mateus, Marcos, João, Atos, Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, as 2 cartas a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, Judas e Apocalipse.
Apocalipse. Referindo-se às epístolas, e que há mais de uma com o mesmo nome, não é adequado citar os numerais ordinais. Preste atenção, porque isso aqui é um critério usado pela teologia. Poucos conhecem esse critério e aí incorrem numa chamada gafe teológica. Como, olha só, não é reparar, é corrigir gafes naturais que por desconhecimento de causa cometemos lá no púlpito. Ah, pastor, ninguém percebeu. A maioria não percebe, mas um, dois ou três percebem. Como por exemplo, uma gafe teológica. Você dizer Salmos, capítulo 23, versículo 4. Isso é uma gafe teológica. O livro dos Salmos, por ser um livro de cântico, já falamos sobre isso, tá? Ele nunca é mencionado no plural, só quando você diz o livro dos Salmos, aí você é obrigado a levá-lo ao plural, o livro dos Salmos. Mas para você apontar uma referência dentro do livro dos Salmos, se diz Salmo no singular, de número 23 ou Salmo 23, entenderam? Salmo de número 23 ou Salmo 23. Nunca usar versículo, e sim verso, porque é um livro de cânticos. Então há um critério para você mencionar a localização ou a referência deste livro. Então, repito, Salmo singular 23 ou de número 23, nunca diga capítulo, isso é uma gafe teológica. Verso, nunca versículo. Outra gafe teológica, que parece que não tem nada a ver, mas tem um pouquinho a ver. As pessoas orando diretamente a Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos abrindo este culto nesta noite. Para tudo, porque não está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14, está escrito: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, olha só que interessante, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Pode ir lá conferir. Então, é heresia, pastor? É pecado orar direto a Jesus? Não. O mínimo que acontece é a oração bate no teto e volta. É o mínimo que acontece. É considerado um desvio teológico. E Deus não é obrigado a ouvir uma oração que não está dentro dos moldes bíblicos. Alguém está me entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Deus nunca foi, nunca será obrigado a atender uma oração que está fora da caixinha, ou seja, fora dos moldes bíblicos. Então, os irmãos, e falo com carinho, com grande respeito, que oram diretamente. Eu sei que os irmãos amam muito a Jesus. Eu também amo Jesus, não tanto quanto vocês. Mas vamos mudar um pouco o tom da oração. Ao invés de dizer Senhor Jesus orando, Pai Celestial. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, que é o melhor exemplo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a base bíblica. Temos que orar ao Pai, ou em o nome de Jesus. Aí Jesus opera para que o Pai seja glorificado no Filho. Quantos entenderam, gente? Quantos entenderam? Alguma dúvida com respeito a isso? Se prevalecer a dúvida, é importante que ela fique bem estampada. Pastor, ainda não Pastor, deu para entender muito. Vamos lá. eu tenho uma dúvida. Eu acredito que muitos têm. Olhando para que Jesus também é Deus, porque na Trindade, né, é um só, Sim, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Fazendo a oração a Jesus também continua errado? sim. Partindo do princípio que Jesus, nas Escrituras, me acompanhe,
deixou um princípio pré-estabelecido. Isso chama-se um princípio, e convém entender, a sua abordagem está totalmente correta. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, 100%. Isso não temos o que questionar. Porém, são 3 pessoas diferentes. Não são 3 deuses. É um Deus Um só, Deus só, porém manifesto em em 3. 3 Isso aí a gente... pessoas. E outra Quando nós questão... estudamos sobre a Trindade, temos que entender. É um pouco difícil para entrar aqui, porque isso é um dos grandes mistérios da teologia. São 3 pessoas em um só Deus. É um só Deus, mas na nossa mente é a unidade, não é só na nossa mente. A Escritura diz que os 3 são um, Sim, sim. mas no que tange a oração, ela tem que ser específica a quem? Ao Pai. Do contrário, teria que ser estabelecido um princípio de oração para o Pai, outro princípio de oração para o Filho e outro princípio de oração ao Espírito Santo. Olha que coisa curiosa. E não vemos esses princípios na Escritura. Não vemos nenhum princípio de oração em dirigir uma oração para o Filho e para o Espírito Santo. Alguém consegue encontrar isso na Bíblia? Não existe. Um princípio norteando a oração para o Filho e para o Espírito Santo. A esse ponto que eu quero ir, irmãos. São 3 pessoas de um só Deus, mas a Bíblia trabalha com princípios específicos. E quando queremos interpretar esses princípios específicos, ou seja, já estão escritos na Escritura Sagrada, e interpretá-lo na nossa lógica humana, dá problema. Porque aí nós estamos querendo, humanizar o divino. E o estudo ou o conhecimento da Santíssima Trindade, repito, é muito difícil, não é fácil de você compreender humanamente falando. Por isso que dizem os teólogos, é um dos maiores mistérios da teologia. Por mais que você use comparações, analogias, formas humanas É mais para complexo para entender exemplificar. mesmo. É muito complexo E porque outra dúvida, a questão de... eu entendo que nós, por exemplo, estamos estudando justamente para poder aprender, né, o correto, aprender o Exato. certo. Mas se for olhar biblicamente, nenhum de nós sabemos orar. É diferente se oramos ao Pai ou oramos ao Filho. Por isso o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Por isso que na Bíblia foram colocados princípios para nos guiar na oração. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Pensa comigo aqui, os discípulos estavam coladinhos com Jesus, de e não noite. sabiam orar, imagina nós. Imagina nós, exatamente. Imagina nós. Estavam lá 24 horas coladinho com Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus dá o primeiro princípio, que é a base. Pai nosso que está nos céus, Sim. santificado seja o teu nome. Está bem claro. Se dentro desses princípios entrassem a Trindade, apareceria Jesus e apareceria o Espírito Santo. Mas não aparece, irmãos. Alguém já se perguntou por que não aparece? Porque é um princípio pré-estabelecido voltado para quem? Para o Pai, unicamente. Como nós não sabemos orar, aí fechamos de uma maneira linda para a glória do Senhor. Jesus delegou a intercessão a uma outra pessoa. Ele também intercede por nós. Diz a Bíblia, né? Que Jesus é nosso mediador, é nosso intercessor. Não confunda intercessor, que dá o direito a você orar direto para ele. Não. É orar ao Pai em o nome de Jesus. O Pai é o destinatário, Jesus é a chave. Mas olha que interessante, além de Jesus ser a chave, ou seja, o seu nome, temos 2 intercessores ao nosso favor que nos ajudam a orar como convém. Sabem quem são os intercessores? Nós temos 2. O próprio Jesus, e o Espírito Santo. Meu Deus, então, por menos que saibamos orar, a nossa oração, resultado e finalizando, chega lá em cima, sabe por quê? Primeiro,
oramos em nome de Jesus. Mesmo orando um tanto errado, nós temos Jesus como o nosso intercessor. Pai, olha lá, a tua filha Gleice Kelly não está orando direito. É só um exemplo. Tá difícil. E agora? Meu filho, entra e intercede por ela. Tá lá o filho intercedendo, mas o assunto da terra, na vida da irmã Gleice Kelly, está apertado, o negócio está abarrado. Aí Jesus, minha filha, fica tranquila. Vou falar com o segundo intercessor e vai te levantar e vai dar vitória. Aí fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, vai lá, enche a minha filha, enche da minha presença, vai lá, revela-te. Aí vem o Espírito Santo sobre a irmã Gleice. Isso é lindo, gente. E ela começa a se fortalecer, ela começa a se alegrar, ela começa a se renovar nos dons espirituais. E ela começa a orar. Ou seja, o Espírito Santo, através dela, começa a orar. E a irmã começa a orar, e aí a oração chega lá em cima. E aí vem o resultado. E ela começa a louvar a Deus. Todos estão entendendo, irmãos? Isso é lindo demais. O detalhe é que a gente não para avaliar isso dentro do cronograma bíblico. Quando a gente para avaliar dentro da Bíblia, a gente se maravilha como Deus foi perfeito quando estabeleceu vários princípios na Bíblia, dentre eles o princípio da oração. Todos compreenderam, irmãos? A base do princípio da oração está no Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Segundo, orar unicamente e tão somente ao Pai. 3, orar em o nome de Jesus. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o Filho vai operar. E 4, não estamos sozinhos nas nossas dificuldades na oração. Temos o próprio Jesus como nosso mediador e temos o Espírito Santo também, que é o nosso intercessor. Quer melhor do que isso? Esquece. Só depois do arrebatamento, lá no céu, com o corpo glorificado e vivendo a perfeição. Referindo-se às epístolas, continuando aqui, que há mais de, como já falei, né? Enquanto o Antigo Testamento se cita no masculino, né? É aquela particularidade que eu falei sobre o livro dos Salmos. Se cita no masculino porque, na verdade, lá não tem cartas, epístolas, mas somente livros. E o seu gênero é masculino. No Novo Testamento é diferente. Não há livros na sua terceira parte, mas há somente epístolas, cartas, as quais que são do gênero feminino. Agora preste atenção aqui. Portanto, não é adequado dizer. Por quê? Porque é errado dizer no masculino. Primeiro ou segundo aos Coríntios. Eu canso de ouvir isso. Primeiro ou segundo aos Coríntios. Não vou perguntar quem já incorreu nesse erro, porque eu tenho certeza que quase todos já incorreram nesse erro. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, ou primeiro aos Tessalonicenses, ou segundo aos Tessalonicenses, ou primeiro ou segundo a Timóteo, ou primeiro ou segundo de Pedro, ou primeiro ou segundo ou terceiro de João. São expressões erradíssimas. O correto é citá-las no feminino. Mas por que, pastor? Aqui, ó. Primeiro ou segundo aos Coríntios, porque está se referindo à primeira carta ou à primeira epístola ou segunda epístola aos Coríntios. Em outras palavras, quando você fala primeira aos Coríntios, você está omitindo a palavra carta ou epístolas, que está naturalmente no feminino. Isso é um fenômeno gramatical da língua portuguesa chamado de elipse. Confira lá no Google. Pastor, essa é a nossa língua portuguesa? Sim, senhor. Super difícil. O idioma mais difícil do planeta Terra. 14 milhões de unidades de palavras. O quê? 14 milhões. É isso que você acabou de ouvir. O inglês tem 294 mil unidades de palavras. O hebraico, 201 mil unidades de palavras. O árabe, 175 mil unidades de palavras. O quê? O árabe e o hebraico são os mais fáceis? Sim, apesar que são escritos e lidos da direita para a esquerda e não tem vogais. Mas a nossa abençoada, bendita língua portuguesa, 14
14 milhões de unidades de palavras. Então, aparecem muitas regrinhas gramaticais, e dentre elas há uma chamada elipse. Se quiser anotar, elipse. Não é eclipse, não. É elipse. E este fenômeno gramatical é a omissão de uma palavra, ou é a omissão do predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquilo que é alvo por parte do sujeito. Então, ao invés de você dizer primeira epístola aos Coríntios, você diz primeira aos Coríntios. Ao invés de você dizer segunda epístola ou carta aos Tessalonicenses, você diz segunda aos Tessalonicenses. Ao invés de você dizer primeira carta a Timóteo, você diz primeira a Timóteo. Segunda de Pedro. Primeira, segunda ou terceira de João. Entenderam por que no feminino? Entenderam ou não? Por causa da omissão da palavra carta ou epístola, que naturalmente está no gênero feminino. Agora, algumas outras importantes curiosidades e necessidades para você não errar quando você ler o Novo Testamento. Letra A. Quando a epístola, também conhecida como carta, é destinada às igrejas, por exemplo, Coríntios, Tessalonicenses, a preposição vem logo depois do numeral ordinal da carta, e é a combinação de A mais O, que soa aos. Vejam, primeira ou segunda aos Coríntios, ou primeira ou segunda aos Tessalonicenses. Isso aqui é regrinha gramatical, língua portuguesa. Não fiquem brabos, tristes comigo, né? O culpado quem estruturou a nossa estranha, curiosa língua portuguesa. Começa lá com o famoso Luís de Camões, né? O grande literata e escritor português do século XV. Letra B. A epístola, a carta é destinada à pessoa. Por exemplo, Timóteo. A preposição vem logo depois do numeral ordinal da carta. É a essencial. Vejam, primeira ou segunda, a Timóteo. Não tem mistério, é só decorar a regrinha, memorizar e pronto. Letra C. Quando a epístola, a carta, tem o nome do seu escritor, por exemplo, João, Pedro, quando a preposição que vem logo depois do numeral ordinal da carta é de. Veja, primeira ou segunda de Pedro. Primeira, segunda ou terceira de João. Muito. Isso aqui é só você decorar que não vai ter erro na hora de pronunciar. Teoria da cronologia dos livros do Novo Testamento. Se a Bíblia fala de teoria, o que isso quer dizer? Não é 100% provado na história, na linha do tempo da história. Por isso é uma teoria. Embora haver outras teorias para a cronologia da escrita dos livros do Novo Testamento, apresentarei somente duas delas. A teoria A e B. Vamos iniciar com a teoria das maiores autoridades na área. Para Gilberto, quem era Gilberto? Pastor Antônio Gilberto da Silva, grande mestre das Assembleias de Deus, né? Alguém já ouviu falar do pastor Antônio Gilberto da Silva? Poucos, infelizmente, né? Tem uma Bíblia, não sei se eu já recomendei para vocês. Deixa eu ver aquilo aqui atrás de mim. Tá aqui atrás de mim. Só um momentinho, que eu estou me movendo aqui. Aqui atrás de mim. Não está atrás de mim. Permita-me um segundinho. Ela está aqui na frente. Permita-me um minutinho, que eu vou me mover aqui para frente. Ok, ok.
Ok, desculpe-me a rápida interrupção. Eu já devo ter recomendado esta Bíblia, se não, faço-a de novo, ou se eu nunca recomendei, recomendo. Ó, Bíblia de Estudo Antônio Gilberto. Faça uma pesquisa sobre quem foi a pessoa do pastor Antônio Gilberto da Silva. Não estamos aqui idolatrando a pessoa do homem, mas a Bíblia diz: a quem dá honra, que dê a honra. O melhor, o maior mestre das escrituras sagradas das Assembleias de Deus, dos anos 60, 70, 80 e 90. Ele faleceu há poucos anos atrás. Deixou as suas notas e essas notas se converteram à Bíblia de estudo. Comentários tremendos. Você não pode ter ideia. O pastor Antônio Gilberto foi o nosso mentor, meu mentor, por 14 anos da minha vida, entre 1969 e 1983. Tive o privilégio de ter tido das mãos dele algumas notas no original e ele fazia as cópias e guardava. Eu tenho 8 notas originais que muito me emocionou quando me deram de presente esta Bíblia, comecei a folheá-las e identificar aqui, das centenas de notas que ele escreveu ao longo dos seus mais de 60 anos de ministério, eu aqui identifiquei as 8 notas que ele me deu, escrito a punho dele, né, no formato original. Uma Bíblia excelente, excelente, excelente. Em língua portuguesa, hoje, temos 3 excelentes Bíblias de estudo, e essa é uma delas, tá? Essa é uma delas. Se você tem interesse, eu posso postar no grupo aonde você adquiri-la, tá? Ela está hoje aqui nos Estados Unidos na base de $90. $90. No Brasil, eu tenho informação que ela chega a estar 70 a 90 reais. Então, se você tem algum familiar no Brasil que possa trazer do Brasil a preço de real, fica mais em conta. Mas ela aqui está em torno de 75 a 90 dólares. Até pouco tempo atrás, no Amazon, estava uma mega promoção de 80 dólares com free shipping, tá? Mas se você tiver interesse, fale comigo, ou então eu posto no grupo aonde você localizar para você conseguir a Bíblia, ó, tá aqui mais pertinho, Antônio Gilberto. Não estou ganhando nada em fazer propaganda, muito pelo contrário, eu estou ganhando a satisfação de você, aluno, ter um excelente material de estudo bíblico. Tem tudo que você imaginar, tem esboços, tem comentários, tem chave bíblica, o que você imaginar, tudo dentro desta Bíblia. Ela é um tamanho bem compacto, muito bom, e usa a Almeida, revista corrigida 2009. 10 minutinhos, nós vamos então passar a nossa prova, 10 minutinhos mais. Então, para o pastor Antônio Gilberto, no ano de 2010, ainda estava vivo, como para Almeida, que é um outro comentarista, essa é a cronologia escrita dos livros do Antigo Testamento. Essa é a teoria A. A teoria A diz que a primeira epístola, o primeiro livro, cronologicamente, do Novo Testamento foi a Carta aos Gálatas, do ano 49. Na cidade de Antioquia, na Síria, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Depois vem a Epístola a Tiago, também escrita no ano 49 em Jerusalém, na Igreja Mãe. Depois se segue a Epístola aos Tessalonicenses, escrita no ano 51 depois de Cristo, na cidade de Corinto, uma das capitais da antiga Grécia, durante a segunda viagem missionária. Seguida da segunda epístola, depois vem a primeira epístola aos Coríntios, depois o Evangelho de Marcos, depois a Epístola aos Romanos, o Evangelho de Lucas, Mateus, Efésios, Filipenses, Colossenses, a Epístola a Filemão, escrita no ano 61, a primeira Epístola de Pedro, olha que interessante, Atos dos Apóstolos, depois a primeira Epístola a Timóteo, Tito, a segunda a Timóteo, depois lá na frente, a segunda Epístola de Pedro. Veja a distância de tempo entre a primeira epístola e a segunda epístola. A primeira epístola de Pedro foi escrita entre os anos 62 e 64, e a segunda no ano 67, quase 5 anos depois, na Babilônia. Depois a epístola aos Hebreus, Judas, João, a primeira epístola de João, a segunda e a terceira, e por fim, o livro do Apocalipse.
Depois vem uma escritora, comentarista, Rosa, em 2016, já traz bem diferente, né? Colocando o primeiro livro cronologicamente do Novo Testamento, 1 de Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Romanos, Tito, Timóteo, e aí vai. Aí você vai me perguntar, pastor, qual dessas duas teorias historicamente seria mais acertada, que mais se equilibraria na linha da história e do tempo? A primeira teoria. A primeira teoria, porque o tempo aqui não me permite, eu tenho pelo menos 12 a 13 evidências históricas que dão uma melhor sustentação para a teoria A, tá? Iniciando Gálatas como a primeira ou o primeiro livro do Novo Testamento. A teoria B carece de uma informação, de uma documentação que possa melhor sustentar essa linha cronológica. Passando lá embaixo, no finalzinho, lá nas duas últimas linhas da página 14. É de suma importância essas cronologias. Por quê? Primeiramente, pelo fato de alguns professores de filosofia ensinar que seus alunos que quando os apóstolos escreveram os livros sacros, eles estavam muito emocionados com a experiência com Deus e, por essa razão, os mesmos exageraram ao expressar o poder e os feitos de Jesus. Mas quem iniciou a escrever primeiras partes do Novo Testamento foi Paulo, que nem conheceu a Jesus em carne. Os primeiros apóstolos que tiveram contato direto com Cristo em carne escreveram o seu evangelho, foi em média 40 anos depois. Que curioso isso aqui. Portanto, eles não escreveram surpreendidos, os mesmos escreveram com base na experiência de uma história que eles presenciaram e contavam todos os dias de suas vidas por cerca de 40 anos. Bastante interessante, né? É a história da organização dos livros do Novo Testamento. Aí nós temos os escritores do Novo Testamento. Quem foram eles? Os escritores do Novo Testamento são 9, a saber, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João. O escritor aos Hebreus, que é totalmente desconhecido até a presente data, Tiago, Pedro e Judas. Então, são 9 escritores historicamente conhecidos e reconhecidos. Muitos dizem que o escritor aos Hebreus é Paulo, e outros supõem ser Pedro, e outros julgam ser Apolo. Individualmente respeito a suposição, não afirmação, ok? De todos eles, mas segundo as minhas investigações, ou seja, investigações históricas, entendi que a Epístola aos Hebreus é realmente anônima. Vejam resultados desta investigação. Eu não vou ler aqui porque vai tomar um curioso tempo, mas se você quer aprender sobre a investigação que fizemos na base da história da Epístola aos Hebreus, eu dediquei 2 a 3 parágrafos aqui. Aí eu peço que você leia com bastante atenção. Pena que não temos tempo em sala de aula para falar desta epístola que é maravilhosíssima, maravilhosa demais. Porém, de conteúdo de autoria ainda anônimo, ou seja, existem suposições, hipóteses, candidatos, mas nada 100% comprovado. Vamos virar para a próxima página, Canon. Já vou terminar. Pastor. Sim, senhor, pode falar. Uma colocação, se for olhar lá no final do livro de Hebreus, tipo assim, é igual você está falando que respeita o ponto de vista, mas se a gente for olhar bem, dá a impressão que é Paulo que escreveu pelo fato do jeito que ele termina, não do fato que Paulo termina, do fato que o livro de Hebreus termina no capítulo 13, 24, 25. Sempre a graça seja com todos vós. Mas isso era comum entre os apóstolos, essa chamada doxologia. Agora preste atenção, isso é um critério, tá? Que a teologia, no estilo literário da redação dos livros, estabeleceu. Sim. Um autor, ele é identificado não pelo término do seu livro,
mas sempre pelo seu início, pela sua introdução. Quando nós estudamos o panorama histórico do Novo Testamento, vamos detectar que se tornou comum, normal, entre os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Ou quem foram? Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, a trabalharem com uma coisa chamada doxologia. Anote esse nome, doxologia. Chama-se saudação final. Então, eles adotaram uma doxologia padrão, que era para identificá-los como discípulos ou apóstolos de Jesus Cristo. Obviamente, não sabemos quem é o autor aos Hebreus, porém, por influência dos outros apóstolos, é normal que na literatura canônica, na literatura inspirada e autorizada do Espírito Santo, o mesmo padrão doxológico, ou seja, de conclusão final ou de saudação final, viesse a ser adotado, mudando ou sendo diferente na introdução. Analise, irmão Kelson, com calma, com bastante calma, tá? Como é que Paulo introduz as suas epístolas? Hebreus não segue o mesmo padrão. Não, é só no finalzinho, até pelo modo que essa carta no final aí fala de Timóteo, do irmão Timóteo, aí dá a impressão, tipo assim, o mesmo pode ser Paulo, mas aí como o senhor está dizendo que fica anônimo, então... Porque, repito, se estabeleceu um padrão entre os apóstolos, conhecidos e até desconhecidos. Como a igreja decidiu adotar um padrão, então essa doxologia ela se torna um padrão adotado, independente do anonimato do autor da epístola aos Hebreus, não é? E, curiosamente, o autor da epístola aos Hebreus conhecia a Paulo, a Pedro, ok? Isso é bem curioso. É tão curioso que o mistério até hoje. Por qual razão Deus não permitiu sabermos o seu autor? Desconhecemos. Agora, na questão da autoria paulina, é indiscutível. Cada uma das epístolas de Paulo tem uma marca registrada, né? E esta marca eu vou falar rapidamente agora. Ó. Carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Isso é Filipenses. Agora dá uma olhadinha na introdução aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Sempre a introdução tem uma semelhança enorme, 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 enorme. Veja a introdução aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e assim por diante. Então, o que determina a autoria da epístola paulina, ou das epístolas paulinas, é o padrão introdutório e não a conclusão. Sempre é o padrão introdutório. Isso foi classificado entre os séculos sétimo e décimo pelos teólogos da época e ficou como um padrão fixo para os dias de hoje. Queria entrar no cânon, mas não temos mais tempo, já são 9h23 e eu tenho que cumprir o dito, para não ficar pelo não dito. Então nós vamos passar para a nossa provinha. Nós vamos fazer uma oração em agradecimento. Aí o irmão Ailson, que já solicitou não fazer a prova por razões pessoais que ele nos apresentou, já pode ficar liberado, não é? Respirar fundo. A mesma coisa nosso irmão evangelista Alexandro, né? Rapaz, eu pensando, né, que eu ia isentar 2, mas tudo bem. Eu acredito que a próxima matéria, os evangelhos, eu vou isentar os 3, como eu desejei, tá? Porque é matéria pequena, pequena e fácil de digerir. A apostila não é muito grande, né? O conteúdo é rico, mas as páginas são pequenas, tá? Então aí vai depender muito da dedicação dos queridos irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer. Mais uma perguntinha, pastor.
Solte, Robert. Joga a perguntinha. Mas aí vamos atrasar o nosso horário. Eu sei que o Robert está com fome de isenção, mas vamos trabalhar isso para a próxima matéria, que seria bem mais interessante, né? Ela vai ser muito interessante, porque a matéria de bibliologia, ela dá uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Já a matéria dos evangelhos, o foco serão os 4 evangelhos. Irmã Cake, desculpe, mil perdões, irmã Cake, Deus me perdoe. Gleice Kelly, Jesus da glória, rebatizei a minha irmã. É engraçado porque, igual o pastor Kelso, o Diácono Kelso falou, que se a gente for analisar também, o que dá a impressão que é Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus, porque eu dei uma pesquisada assim rápido, Paulo viveu nessa época, estava em Roma, na Itália, e aqui ele fala, né, no 24, saudades a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam, dando a entender o quê? Que o escritor estava na Itália, entendeu? Lembre-se que quando a carta aos Hebreus foi escrita, a igreja de Roma já existia por quase 20 anos. Então, a igreja de Roma já era uma igreja amadurecida, conhecida na época. Então, nós temos que avaliar a questão da cronologia, do espaço de tempo, entende? Então, era totalmente normal que o escritor da época, aos Hebreus, fizesse menção da igreja em Roma, que era a igreja de cristãos que mais se destacou naquele panorama, naquela época. Ela se destacou mais do que Corinto, mais do que Éfeso, mais do que qualquer outra igreja, entende? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coincidências. São coincidências aparentes, mas que não se encaixam dentro da cronologia. Nessa época lá também, né? Mais ou menos nessa época. É interessante. Mas aí houve uma diferença de 20 anos. De 20 anos. Quando a carta aos Hebreus é escrita em relação ao templo do apóstolo Paulo, já teriam passado quase que 20 anos, 17 anos para ser mais exato. Então nós temos que tomar muito cuidado e fazer a avaliação do contexto histórico. Quando avaliamos o contexto histórico, investigamos o contexto histórico, vamos descobrir que é uma coincidência, entre aspas, técnica, porque a história não encaixa Hebreus com Paulo de jeito maneira. Eu sei que tem enormes defensores, aferrados, fervorosos defensores, que Paulo houvesse sido o seu escritor da carta aos Hebreus, né? Outro detalhe, para terminar, para a gente passar para a oração e fazermos a prova, até mesmo o grego koiné, alguns de vocês vão chegar ao bacharel e vão receber uma matéria chamada Noções de Grego Bíblico. Até a leitura do grego koiné, do original do grego koiné, ela é muito diferente em relação ao estilo usado nas outras cartas de Paulo. Usa-se o koiné, porém muito mais estilístico, muito mais erudito, muito mais polido, quase se aproximando do grego clássico. Essa é a razão que fechou, sepultou toda e qualquer possibilidade que houvesse sido Paulo o autor aos Hebreus, sobretudo pelo alto nível das palavras usadas na carta aos Hebreus no grego koiné, que não se compara a nenhuma dos outros livros do Novo Testamento. Então, o grego koiné da carta aos Hebreus é um nível elevadíssimo, é o grego do povo, só que as palavras, o estilo é muitíssimo superior em comparação a qualquer epístola de Paulo ou qualquer outro livro do Novo Testamento. Então essa é a razão que fechou definitivamente toda e qualquer possibilidade que Paulo houvesse sido o autor aos Hebreus. Tá bom continuarmos a aula, mas não temos como, gente. Vocês vão ficar fascinados com o estudo dos evangelhos. Isso vai deixar, vocês vão ficar assim, boquiabertos. 80% de coisas que você nunca ouviu falar sobre os 4 evangelhos nós vamos aprender. Vamos agradecer a Deus? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês que, repito, já acertaram a mensalidade do mês de janeiro. Muito obrigado. Deus os abençoe e vos recompense. Aqueles que ainda não o fizeram, pode fazê-lo até sexta-feira. Passou de sexta-feira, entra a multinha dos $10, a menos que haja uma razão muito bem justificada.
Quero agradecer a todos que puderam estar conosco ao longo desta matéria. Deus possa também recompensar poderosamente a cada um de vocês, tá? Continuamos orando para Jesus mandar novos alunos, né? Como já disse, teremos 2 novas irmãs alunas na próxima terça-feira, irmã Vanderleia e irmã Deli. Então vamos orar para Jesus mandar mais, para que esse grupo continue crescendo, se expandindo e o evangelho continue sendo, né, distribuído da melhor maneira possível através do ensino da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Pai, muito obrigado pela finalização desta matéria, Bibliologia 1. Tivemos uma visão bem panorâmica, bem superficial da grandeza que é a tua palavra, sua formação, sua estrutura, sua organização. Neste momento queremos pedir que a tua bênção seja sobre os teus filhos que estarão se dedicando a esta prova, uma prova prática, curta, objetiva, que não vai trazer complicações. Muito obrigado, que teu Espírito Santo ilumine as mentes, os corações no desenvolvimento desta prova. Alguns alunos não puderam estar hoje aqui presentes. Que teu Espírito, ó Deus, ilumine-os na próxima semana a estarem trabalhando nessa segunda chamada, para que o teu nome continue sendo glorificado. Obrigado, oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo, entregando a todos os teus filhos aos teus cuidados. Amém e amém. E relembrando que vamos fazer de tudo até amanhã às 2 horas da tarde para despacharmos as apostilas pelo correio. Se nós não conseguirmos, imediatamente, perto de 3, 4, já estaremos mandando uma mensagem de texto, né? Já nos desculpamos por antecipação, que temos uma situaçãozinha meio estranha que está nos impossibilitando de enviar a apostila. E enviaremos em PDF. A primeira aula da próxima matéria teremos PDF para dar tempo para resolvermos essa questão, para então, no dia 11, como máximo, você já terem nas suas mãos a sua apostila. Deus os abençoe a todos. Irmão Ailson, obrigado. Que a boa mão do Senhor seja consigo. Se prepare para a próxima aula, no finalzinho, para fazer a prova. E Evangelista Alexandro, parabéns. Deus abençoe. Cenzão abraçou, né? Na próxima matéria, eu tenho certeza que 3 vão abraçar. Então, o Evangelista Alexandre pode estar dispensado em se retirar. Nosso irmão Ailson também, e os demais permaneçam. Vamos parar a gravação nesse exato momento.